Esse aqui é aquele vídeo que é impossível você compreender a profundidade das revelações se você não for antigo no canal ou se você não conhecer o ensino das duas casas de Israel, que fala a respeito das duas testemunhas do livro de Apocalipse, que fala a respeito das duas oliveiras relatadas pelo profeta, que estão ali escritas, né, no profeta Zacarias. Nós vamos mais uma vez entrar no ensino das duas casas de Israel para compreender as revelações maravilhosas que estão nos profetas. Você sabia que Ageu e Zacarias foram profetas contemporâneos? É claro que a Bíblia não deixa muito claro o quanto que Ageu e Zacarias andaram juntos, mas eles são profetas contemporâneos, profetas que viveram na mesma época. E nós vemos aqui, queridos, que Ageu e Zacarias, movidos pelo mesmo Espírito, agindo e atuando na mesma época, são figuras das duas testemunhas do Senhor. E você, que conhece o ensino das duas casas de Israel, vai se deleitar nessa revelação maravilhosa, porque Ageu e Zacarias, inspirados pelo Espírito Santo, profetizam de uma maneira quase que singular. Eles têm ali quase que a mesma revelação, né? Praticamente a mesma revelação, e eles profetizam para o mesmo tempo, profetizam para o tempo que nós vamos viver, que a igreja do Senhor Jesus Cristo viverá no final dos tempos. Mas mais uma vez, se você não conhecer o ensino das duas casas de Israel, esse vídeo aqui ele ficará cansativo para você. No vídeo de hoje nós vamos tratar a respeito da revelação ou das revelações que o profeta Ageu e o profeta Zacarias receberam. E eles, como figuras das duas testemunhas que vão estar agindo no final dos tempos, são aqueles que profetizaram sobre o tempo do fim, são aqueles que profetizaram também a respeito do reino do nosso Senhor Jesus Cristo, que se aproxima dessa terra. Fica comigo até o final desse vídeo, porque eu tenho certeza que as revelações da palavra do Senhor vai alegrar o seu coração. Seja muito bem-vindo a mais esse vídeo do canal A Lâmpada para os Meus Pés. Mais uma vez, não inicie esse vídeo aqui sem entender e compreender a revelação das duas casas de Israel. Eu já falei aqui em vários vídeos sobre a revelação que Jacó recebeu, sobre a profecia sobre os dois filhos de José e a construção das duas casas de Israel ao longo da história e também o que isso significa para o tempo do fim. Se você tem aquela visão a respeito de que as duas testemunhas ou as duas casas de Israel são coisas antigas ou são dois profetas literais que vão estar vindo no tempo do fim, esse vídeo aqui não vai fazer sentido nenhum para você. Então assista os vídeos que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, o estudo das duas casas de Israel. Vai lá comigo em Ageu. Ageu, capítulo 2. Vamos ler dos versículos 4 a 9 e presta bastante atenção, porque Ageu, ele fala sobre a glória da segunda casa, que será ainda maior, e muitos cristãos não conseguem entender o que realmente isso significa. Muitas pessoas usam esse texto de Zacarias para falar apenas do nosso contexto pessoal ou do contexto que nós estamos vivendo, quando na realidade, quando Deus inspira o profeta Ageu para falar que a glória da segunda casa seria ainda maior, ele está falando sobre as duas casas de Israel, né? Os judeus e gentios que futuramente formariam o Israel de Deus, que é assim a segunda casa, né? A glória da segunda casa, a glória do Israel de Deus, com os gentios inclusos nesta família de Deus, essa sim é o verdadeiro significado, ou o significado mais importante dessa profecia de Ageu. Ageu capítulo 2, vamos ler a partir do versículo 4, que diz assim: Ora, pois, sê forte, Zorobabel. Eu vou abrir aqui um parênteses para nós entendermos aqui. Zorobabel, em alguns momentos, ele se torna a figura do próprio Senhor Jesus Cristo. E como eu falei em outros vídeos, a figura, ela é apenas, né, uma figura, como o próprio nome diz, mas uma figura não está falando sobre ser idêntico. Na verdade, é apenas uma semelhança. Zorobabel foi aquele que foi ferramenta para edificar a casa de Deus, que era o templo. Lembra, você que conhece a história de Israel, sabe que Zorobabel ele foi usado para a reconstrução do templo.
E assim como Jesus Cristo, lembra da profecia? Isso aqui é maravilhoso, queridos, entender isso aqui. Por quê? Porque quando Pedro, o apóstolo Pedro, ele recebe a revelação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, e Jesus já devolve ali a revelação para Pedro. Tu és Petros, tu és Pedro, tu és Petros, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. O que isso significa? Significa que Jesus Cristo é a própria pedra. Nós, a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, estamos edificados no fundamento que é o próprio Jesus. A igreja é edificada em Jesus Cristo. Zorobabel, que foi uma figura que edificou o templo, ele é apenas uma figura, nada não dizendo como homem, mas sim como uma figura que edificou o templo, uma figura que edificou a igreja. Então nós vamos encontrar Ageu e o profeta Zacarias nos mostrando que Zorobabel ele é uma figura, ele foi uma figura de Cristo para o Israel naquela época. Então, mais uma vez, versículo 4. Ora, pois, ser forte, Zorobabel, diz o Senhor, e ser forte, Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, e tu, todo o povo da terra, ser forte, presta atenção nisso, todo o povo da terra. Ageu não está profetizando apenas para o povo da época dele, para o Israel literal. Ageu está profetizando para o povo de toda a terra. Mais uma vez, o profeta sendo usado para proferir uma profecia de duplo cumprimento. Né? Uma profecia de duplo cumprimento. Continua aí lendo. Todo o povo da terra, se forte, diz o Senhor, e trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor dos Exércitos. Diz o Senhor dos Exércitos. Você nota aqui que ele diz assim, e trabalhai. Ele está dizendo o quê? Trabalhar o quê? No nosso trabalho normal? Não. Os profetas, eles usam muito a linguagem da agricultura que nos remete às festas do Senhor, que também é um outro estudo que eu vou deixar aqui abaixo. Queridos, quando o profeta cita que nós vamos trabalhar, que nós precisamos trabalhar, e ele alerta o povo de toda a terra, ele está dizendo que o evangelho do reino será pregado em toda a terra. E aqui vem uma palavra de conforto, uma palavra também de exortação, uma palavra de ânimo, dizendo, sejam fortes. Por que nós precisamos ser fortes? Porque algo terrível está para se aproximar dessa terra. E a igreja, as duas testemunhas do Senhor, precisam estar fortes. Por quê, queridos? Porque o nosso Redentor, ele foi forte. Aquele que edificou a igreja foi forte. Assim como Zorobabel, ele foi animado para ser forte, o nosso Senhor Jesus Cristo, como aquele que é divino, como aquele que é fundamento da igreja, ele é forte. Ele venceu o mundo. E porque ele venceu o mundo, nós também venceremos. Agora olha o versículo 5. Segundo a palavra da aliança que fiz convosco, quando saíste do Egito, o meu espírito habita no meio de vós, não temais. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos, ainda uma vez, dentro em pouco, farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. O versículo 6 ele fala sobre farei abalar o céu, a terra, o mar e a terra seca. Você consegue perceber aqui que a profecia de Ageu não é uma profecia apenas para o Israel da época dele? Ele está fazendo um anúncio para toda a terra, por quê? Porque catástrofes naturais marcariam o que Jesus estaria promovendo aqui nesta terra. Agora continua o versículo 7. Farei abalar todas as nações. Eu te faço uma pergunta em relação a esse versículo 7. Na época de Ageu, na época de Zorobabel, todas as nações foram abaladas? E a resposta é não. Por quê? Porque esta palavra do profeta Ageu, ela é uma palavra para o final dos tempos. Uma profecia que se cumpriu na época de Ageu e uma profecia que terá o duplo cumprimento no final dos tempos. No versículo 7, farei abalar todas as nações, e as coisas preciosas de todas as nações virão. E encherei de glória esta casa, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui, mais uma vez, vem este recado para toda a terra. Por quê, queridos? Porque os poderosos deste mundo, aqueles que detêm o ouro e a prata deste mundo, pensam que são donos deste mesmo ouro e dessa mesma prata. E esse é um ledo engano. Por quê, queridos? Porque o nosso Deus é o dono de todas as riquezas. Inclusive, nós vamos encontrar o profeta Isaías, nós vamos encontrar algumas palavras falando a respeito do grande e terrível dia do Senhor, quando as nações pegarão os despojos e entregarão nos pés, nas mãos do povo de Deus. Deus assim cumprindo a profecia literal de que ele é o dono literal do ouro e da prata de todo este mundo. Agora, olha o versículo 8. O versículo 9, perdão. A glória
desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Então, queridos, aqui está a famosa profecia falando a respeito. A glória desta última casa será maior do que a primeira. E nós precisamos compreender ainda mais, queridos, que esta profecia, ela não é uma profecia apenas para a época do profeta Ageu. Por quê, queridos? Porque o apóstolo Paulo, em suas revelações maravilhosas, vai confirmar isso em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, vamos ler apenas dos versículos 24 ao 26 e presta bastante atenção, porque aqui o apóstolo Paulo, ele faz meio que uma tradução desta profecia de Ageu. A glória da segunda casa será ainda maior. Versículo 24. Presta atenção aqui, que é todo um raciocínio construído e você precisa conhecer o ensino das duas casas de Israel e precisa conhecer também o contexto em que o apóstolo Paulo está dizendo. Versículo 24. Pois se fostes cortado daqui por natureza era oliveira brava, e contra a natureza enxertado em boa oliveira, quanto mais não serão enxertados na sua própria oliveira aqueles que são ramos naturais. Primeiro, o apóstolo Paulo ele está tratando do contexto sobre os gentios, aqueles que não eram judeus, que eles foram incluídos na família de Deus por causa da revelação das duas casas de Israel. Jesus Cristo morre na cruz do Calvário e habilita os não-judeus, habilita os gentios a fazerem parte da família de Deus. Judeus e gentios em Cristo Jesus são as duas testemunhas, são as duas casas de Israel. Agora olha o versículo 25. Porque não quero, irmãos, que ignoreis este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. A confirmação da profecia dada a Jacó. De judeus e gentios, viria né, de judeus e gentios, as duas casas de Israel, e esta revelação, né? Jesus Cristo morre na cruz do Calvário e habilita judeus e gentios a fazerem parte da família de Deus. Olha o que ele diz no versículo 26. E assim, todo o Israel será salvo, como está escrito, virá de Sião o libertador e apartará de Jacó as impiedades. Olha que lindo isso, queridos. Mais uma vez, por causa do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, os gentios, eles foram incluídos no Israel de Deus. Deus, ele anuncia essas coisas, e isso não é novo, muitas pessoas erram nessa interpretação, porque muitas pessoas pensam que a salvação dos gentios começou a acontecer a partir do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Não. O sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário foi a consumação da salvação dos gentios. O que acontece? O nosso Deus, ele promoveu a salvação dos gentios e anunciou a salvação dos gentios desde a promessa que ele deu a Abraão. Ele começa a profetizar a salvação dos gentios desde a promessa de Abraão. Ele revela a vários profetas que judeus e gentios são as duas testemunhas, são os servos do Senhor, e as duas casas de Israel formam todo o Israel aqui mencionado pelo apóstolo Paulo. Então, meus amados, quando o profeta Ageu ele diz, e a glória da segunda casa será ainda maior, o que ele está dizendo? Quando o nosso Deus restaurar todo Israel, judeus e gentios, esta glória desta nova casa, desta segunda casa, será ainda maior. Por quê? Porque quando nós ressuscitarmos, nós teremos a vida de Deus, nós teremos a glória de Deus em nossos corpos. Nós não seremos mais alma vivente, nós seremos corpo vivificante. E o que isso significa? Significa que a glória de Deus estará emanando de nossos corpos glorificados. E é exatamente isso que significa. A glória da segunda casa será ainda maior. Então, queridos, mais uma vez, isso precisa ficar guardado em nossos corações. Judeus e gentios são as duas testemunhas, que antigamente eram as duas casas de Israel. Por causa de Jesus Cristo ter morrido, né, por causa do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, nós, os gentios, fazemos parte da família de Deus, junto com os judeus. Mas todos precisam estar em Cristo Jesus. Judeus e gentios em Cristo Jesus formam o Israel de Deus, e essa é a verdadeira palavra, o verdadeiro sentido desta profecia. E a glória da segunda casa será ainda
maior. Essa é a mensagem central do livro do profeta Ageu. Então, queridos, vamos finalizar aqui este vídeo aqui, né? Este tema eu vou dividir em 2 vídeos. No próximo vídeo eu vou estar falando desse mesmo tema, só que agora na visão do profeta Zacarias. Como eu falei no início do vídeo, Ageu e Zacarias, eles são as figuras das 2 testemunhas. 2 profetas que representam 2 povos, que representam as 2 casas de Israel, que em unidade no final dos tempos serão os 2 profetas que estão relatados no livro de Apocalipse. Nós fazemos parte da segunda casa, e a glória da segunda casa será ainda maior. Mais uma vez, muito obrigado pela sua companhia, que Deus te abençoe ricamente e eu te aguardo nas próximas meditações.